Vocês estão querendo me colocar na fogueira da discórdia e da confusão, isso sim. Mas, desafio aceito. Bem, eu vou tentar aqui ser claro e bastante didático, na minha opinião, sobre esse tema que é difícil, é muito complicado por envolver aí uma multidisciplinaridade e bastante polêmico. E delicado, porque está para amparar uma vulnerabilidade. Então, por isso, ele é um tema complexo, na minha opinião. Mas eu faço isso com carinho e com muita tranquilidade, até porque tenho muitos colegas e amigos em diversas áreas nesse sentido. Então, eu não tenho uma formação exclusiva no direito. Eu venho do curso de letras, dramaturgia, artes cênicas, mestrado foi em psicologia com alienação parental. Então, eu tenho já, por natureza, uma formação e um carinho multidisciplinar. E entendo que esse é o principal ponto nessa questão, porque nós temos que respeitar as outras ciências, ouvir o que as outras ciências têm a dizer, para não determinarmos equivocadamente. Ora, esse é o meu principal argumento lá na minha dissertação do mestrado do livro de alienação parental, que nós temos que respeitar a perícia psicológica, a intervenção psicológica de forma antecipada, de forma correta, com autonomia, sem um sistema hierárquico, assim como o assistente social e todos os profissionais que completam e complementam, né, o nosso sistema judiciário. Não é diferente aqui. Meu argumento é exatamente o mesmo. É este respeito à multidisciplinaridade. Mas qual é o exercício que nós fazemos para evitar aquilo que eu mais repudio, que é o quê? A polarização, o extremismo. O extremismo, quando eu trago, é assim, ou tem que ser, eu acho isso, eu acho aquilo, sem nenhum embasamento, ele só se torna o quê? Combustível para mais confusão, para mais discórdia, para mais beligerância, o que nós temos que evitar a todo custo, ainda mais na nossa área do direito das famílias e sucessões. Bem, dentro disso, vamos caminhar para o seguinte. Nós temos hoje um grupo que se sente vulnerável. Essa é a primeira questão, esse é o exercício. Por que é que estamos tratando disso? Isso está existindo por quê? Qual o motivo? Porque há um grupo vulnerável em que não se encaixa, não se sente bem nem confortável sendo chamado pelo gênero masculino, nem pelo gênero feminino. Por quê? Porque não se identifica com aquele sexo masculino e nem com o sexo feminino. Qual é a minha opinião sobre isso? Não tem que ter opinião, porque a opinião é dele. Então, a questão é, temos a vulnerabilidade. Maravilha. Dentro disso, precisamos resolver o problema. Sim, e é para isso que existe a nossa ciência do direito, e principalmente agora, o direito das famílias e sucessões. A nossa ciência é evolutiva, o direito das famílias e sucessões é evolutivo, a todo custo, encontrando o vulnerável e alterando o nosso sistema legal, jurisprudencial, doutrinário, para amparar aquela vulnerabilidade descoberta. É esse o grande propósito. Se não fosse assim, nós estaríamos todos fadados ainda em 1977, proibidos de nos divorciarmos e de terminarmos as nossas relações conjugais. Não é o caso. Então, este é o ponto. Partindo daqui, eu trago outras questões. Como é que eu faço para amparar este grupo vulnerável? Eu preciso do quê? E agora sim, o direito não é competente para trazer aqui uma legislação ou para fazer uma alteração gramatical na língua portuguesa. Ele deve então o quê? Respeitar a outra ciência. Ele deve chamar quem? Deve chamar a língua portuguesa. Aciona a Academia de Letras brasileira e vamos pedir para ela um pronunciamento, um posicionamento, se isso é possível, se não é possível, como é que funciona. Porque o direito não é competente para isso. Muitos alunos têm um argumento pronto de que não, o direito já decidiu. Foi mesmo, já decidiu. Por quê? Porque teve lá em instâncias superiores uma decisão que julgou inconstitucional uma lei municipal onde proibia a utilização de pronomes neutros como todes nas escolas. Então, se eles proibiram, significa que está permitido e é obrigatório. Ninguém disse isso. Disseram que era inconstitucional a lei
que julgava, a lei que regrava a utilização ou não de um pronome neutro como todes. Por que isso? Porque a língua portuguesa é a língua mãe e a sua gramática deve ser respeitada a todo custo, independente do que o direito diga, pois está em Constituição Federal, ok? Então, em Constituição, consta que a nossa língua mãe é a língua portuguesa e deve ser respeitada e a sua gramática também, certo? Então, dentro dessa situação, nós já sabemos que quem manda, não é isso? É a língua portuguesa. Podemos levar isso? Podemos levar isso. Mas, professor, tem essa pergunta, hein? Mas quando me diz que não é direito de visitas, e sim direito da... Está acontecendo a mesma coisa, direito da convivência e não direito à visita, direito de convivência e não direito de visitas, não. Quando nós fazemos essa alteração, nós fazemos uma alteração conceitual da palavra. A utilização de uma palavra por outra com o mesmo significado, ok? Porém com um conceito diferente, inclusive e principalmente psicológico, para que aquela criança não se sinta visita nem na casa do pai, nem na casa da mãe, nem na casa das duas mães, ou nem na casa dos dois pais. E sim, que ele conviva com os seus pais, porque o que finda é a conjugalidade e não a parentalidade. Filhos não se divorciam. Viu como mudou? Quando eu trago a língua portuguesa é obrigada a adotar todes e vou impor a língua portuguesa, eu não estou impondo um conceito. Eu, direito, e aí agora uma grande ressalva minha, e eu, direito das famílias e sucessões, estou sendo muito equivocado no exemplo dado. Por que eu digo isso? Porque se eu, enquanto direito das famílias e sucessões, preciso abraçar os vulneráveis e trazer a equidade, que é muito diferente de igualdade, a equidade tem sempre que observar todos os outros lados, todas as outras partes, porque senão seria fácil, igualdade. Então, é princípio da equidade. Então, eu tenho que respeitar os demais grupos, não é isso? Para equalizar e amparar aquela vulnerabilidade de um grupo específico. Há professores incríveis, excelentes, defensores gramaticais, que trazem ideias brilhantes, explicações maravilhosas sobre possíveis soluções. Eles devem ser ouvidos. E olha, nós não estamos trazendo aqui um distanciamento do apoio a essa vulnerabilidade, mas que ela seja feita de forma correta, sem o sistema hierárquico que eu comentei. A nossa língua, a língua portuguesa, é uma língua que é derivada de uma língua declinada, que é o latim. E as línguas declinadas não possuem os artigos para expressar os seus gêneros, tá? Na própria palavra é identificado na sua declinação qual é o artigo daquele substantivo. Então, é diferente da estrutura gramatical da língua portuguesa. Por isso, nós temos uma herança do gênero que é utilizado com o artigo o. Quando eu digo para vocês todos, eu estou me referindo a todos em todos os gêneros. Não por ser uma sociedade machista, mas por ser uma formação da minha língua portuguesa derivada de uma língua declinada. Então, eu preciso entender isso antes de ter um pronunciamento equivocado de que estamos tratando de preconceito de gênero. Não é. Afastada a polarização, eu posso entender que tem um problema, tem uma vulnerabilidade, preciso ampará-la. Vejamos se é possível e como é possível. Há linguistas, por exemplo, que defendem não haver possibilidade e, inclusive, até mesmo socialmente falando, porque haveria um grupo menor de pessoas vulneráveis que não se identificam com gênero do que um grupo maior que tem deficiência de outras linguagens e nessa outra deficiência
estaria ainda mais prejudicado se alterar aqui o gênero masculino e feminino, porque não tem nenhuma base gramatical para que eles possam compreender essa alteração e essa mudança no aprendizado da língua portuguesa. Vejam, é muito mais amplo. E agora é momento de então defendermos essa multidisciplinaridade. Para encerrar, muito antigamente, nossos grandes filósofos da humanidade eram profissionais que tinham conhecimento, sabedoria e total competência para falar sobre todas as matérias. Então, os nossos grandes filósofos eram médicos, psicólogos, eles eram advogados, eles eram grandes juristas, eles eram pedagogos, e etc. Na evolução histórica das ciências, cada ciência se dividiu com muito mais profundidade, evitando assim essa antiga formação do filósofo, que era o conhecedor de todas as matérias. Precisamos respeitar com muito cuidado, com muito carinho, sem o sistema hierárquico, para que tenhamos um resultado melhor. Este é o passo. Então, não sou contra e nem a favor. Eu sou contra a polarização, sim. E sou a favor ao respeito à multidisciplinaridade, sim. Então, precisamos que a Academia Brasileira de Letras, por exemplo, se pronuncie sobre esse caso para saber se é possível ou não. E não sendo possível, certamente encontraremos outros meios, outros modos de amparar essa vulnerabilidade, assim como já encontramos ao longo desses, principalmente últimos 40 anos, encontrar meios aí de abraçar e amparar outras tantas vulnerabilidades. Todos juntos, pensando juntos e sem polarização, trazemos aqui o respeito e a dignidade humana. Um grande abraço a todos.